Estamos de volta com a Alterosa Rural, aqui direto de Capitão Andrade, do sítio do Leleu, esse local bacana que se preocupa com a sustentabilidade e também com a questão econômica. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar isso aqui, olha, o semi-confinamento. A gente vai falar todos os detalhes sobre como funciona aqui no sítio. Mas agora eu vou chamar o professor Alexandre Silvio, que está chegando aí com o quadro Palavra do Especialista. Vamos saber qual é o tema de hoje? Daqui a pouco tem Rui Brando dos Reis também com previsão do tempo. Então roda na tela. Olá, companheiros do programa Alterosa Rural. Um prazer estar aqui com vocês novamente, falando das coisas do campo, da agropecuária, do meio ambiente, para todos vocês, né? Para todos que se interessam por esse mundo, né? O mundo do agronegócio, o mundo do meio ambiente. E hoje nós estamos aqui, ó, ao lado desse pequeno riacho de águas claras, né, águas transparentes e cristalinas. Muito bacana esse riacho, mas ele está com um pequeno problema. Nós podemos perceber um elevado grau de assoreamento desse riacho. Então observem que o fluxo dele ainda continua, né, ainda tem um determinado fluxo de água, mas o seu leito está extremamente reduzido pelo acúmulo de areia, grãos de areia. Porque durante o processo de erosão do solo, né, que acaba causando todo esse assoreamento, nós temos basicamente 3 tipos de partículas. As partículas maiores, que são os grãos de areia, tá? As médias, chamadas de silt, e as muito pequenininhas, chamadas de argila. Essas mais leves, o silt e a argila, geralmente são carreados pela água, são conduzidos para dentro dos rios maiores, tá? E espalhados ao longo do leito, principalmente do Rio Doce, na qual nós estamos aqui na bacia. Mas as partículas mais pesadas, que são as partículas de areia, elas permanecem, né? Elas depositam, né? São depositadas no leito do rio, reduzindo o seu leito, ok? Então aí nós podemos observar aqui, né, essa redução de vazão de água superficial por conta dessa deposição de areia. É claro que esse rio, né, esse pequeno riacho aqui, parte da água ele também flui de forma subterrânea, ele está fluindo por baixo desse leito de areia, né? Mas, infelizmente, durante um período chuvoso, com as chuvas mais fortes, devido à redução desse leito, existe uma tendência, né, de alagamento de áreas, de extensões maiores de área, principalmente área de borda. Aqui nós estamos no campo, né? Nós temos área de pastagem, mas se fosse num grande centro urbano, né, um rio que atravessa grandes centros urbanos, esse assoreamento causaria grandes danos às pessoas que moram próximas ao rio por conta da saída da água do seu leito convencional, por conta desse assoreamento. E nós podemos observar lá no fundo, né, nós podemos ver que existe um barranco lá no fundo, e esse barranco, observem, o processo de erosão nele. Tá? Nós temos ali uma pequena mancha branca naquele barranco e é exatamente dali que esses grãos maiores, os grãos que nós chamamos de grãos de areia, eles se soltam durante as chuvas e vão depositando aqui ao longo do rio. Então é muito importante que o produtor rural ele consiga proteger não só as nascentes, não só a área de recarga, mas ele tem que proteger também o leito do rio, porque é através do leito que essa água irá fluir e que vai ficar disponível, tá? Essa água superficial, ela vai ficar disponível ao produtor rural. Se isso não acontecer, existe uma tendência do rio desaparecer. Ele vai deixar de ser um rio superficial, vai virar um rio subterrâneo. E um outro problema, os riscos de alagamento, né, das margens da área de pastagem e etc. Então, produtor rural, observe, barrancos, cortes de barrancos, eles têm que ser feitos, podem ser realizados na propriedade, claro que depende do objetivo do produtor rural com relação ao solo que está sendo retirado dali, mas é muito importante que se faça proteção daquele barranco. Suavize o seu corte e entre com plantio de espécies de conservação, leguminosas, até mesmo capim, pastagem, né, associada a plantas arbustivas e arbóreas, para evitar que o assoreamento, que o material daquele barranco desça e se deposite aqui ao longo do rio, ok? Então, companheiros, um prazer estar aqui com vocês novamente e até o nosso próximo programa. Até lá! Obrigado, professor, pelas informações. Semana que vem o senhor volta e a gente continua aqui no sítio, no pátio de semi-confinamento, né? Tem uma diferença, tá, gente? De confinamento para semi-confinamento. E quem vai explicar pra gente é o Rodrigo aqui. Bom, esse galpão aqui é um galpão com post barn, né? Ele foi feito para a finalidade futura a gente fazer um galpão de confinamento. Mas hoje, como o número de vacas é menor,
A gente ainda está crescendo o plantel, investindo em genética. Esse rebanho, hoje nós trabalhamos no semi-confinamento porque 18 horas do dia esses animais ficam no sistema rotacionado. Uma pastagem que é controlada, com a melhor qualidade possível. Hoje a pastagem nossa está com 24% de proteína bruta. E aí entre a primeira e segunda ordenha, para a gente evitar que os animais andem muito durante o dia com o calor muito alto, então a temperatura muito elevada, a gente mantém elas no galpão e elas comem em torno de 30% da dieta delas, ficam aqui nesse galpão durante o dia, no intervalo entre primeira e segunda ordenha. Precisa muito das chuvas para a gente repor a nossa grande caixa d'água que a gente tem ali para irrigação durante o ano, mas a gente não tem produção sazonal, a gente tem uma produção que ela é mantida ao longo do ano porque a gente trabalha com irrigação, o manejo intensivo de pastagem nos permite trabalhar com grande produção e a média mantida o ano inteiro. Ok, beleza então. Então, por falar em chuva, eu vou acionar agora o Rui Brando dos Reis, que vai trazer para a gente a previsão do tempo para a nossa região. Será que chove? Será que não chove? Vamos conferir na tela. Chuvas ocorridas na região leste de Minas, no norte do Espírito Santo, sul da Bahia, nos últimos dias, foi causada por uma frente fria que atuou na região. O sistema frontal ficou parcialmente estacionário, causando fortes chuvas, trazendo muita umidade da Amazônia no sentido do Oceano Atlântico. Para essa semana, nós podemos observar que a frente fria vai ficar atuando entre Minas Gerais e a Bahia. Então, há possibilidade ainda de volumes bastante significativos de chuvas acima de 150 milímetros no Baixo Jequitinhonha e em alguns municípios do Vale do Mucuri, entre Governador Valadares, Caratinga e Manhuaçu, na Zona da Mata. Somente há a possibilidade de chuvas isoladas, nada muito significativo. Obrigado, Rui Brando, pelas informações. Semana que vem você volta. Gente, eu ia finalizar o segundo bloco agora, mas resolvi mostrar aqui os animais passando e elas estão indo agora para a ordenha. Então eu vou pedir o Max Vianney para preparar uma moda de viola daquelas e fechar esse segundo bloco com as imagens da ordenha aqui do sítio.